Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ajeitando aqui para a gente fazer uma live hoje diferente. Normalmente eu faço elas de quinta. Hoje vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Só ajustar a câmera aqui, porque hoje está tudo diferente. O meu suporte. Vamos ver. Simone. Deixa eu acenar aqui para Simone. Deixa eu só ajustar umas. Ai, sim! Boa tarde para todo mundo que está chegando. Hoje eu vou fazer uma live compartilhada com uma amiga muito querida, que é a Regilane Sidlauska, uma terapeuta fantástica, uma amiga muito querida, que daqui a pouco ela vai chegar por aqui. Hoje nós vamos falar sobre caminhos do autoconhecimento, como que a gente pode encontrar caminhos para a gente expandir a nossa consciência, para a gente ter caminhos abertos, né? E de que forma que a gente pode fazer isso. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu não sei aonde vocês estão, mas aqui em São Paulo está um calor muito intenso e muito seco. A garganta fica seca o tempo inteiro. Oi, Ana! Boa tarde, minha querida. Então, hoje nós vamos falar de duas ferramentas muito importantes que elas se complementam, que é o Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento para abrir os caminhos. Nós vamos falar também da técnica, que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica que também já é bem conhecida, que ajuda a gente a expandir a nossa consciência, a tirar todas as nossas crenças limitantes e então colocar uma crença positiva na nossa vida, na nossa jornada. Então, vamos só aguardar a Regiane chegar para a gente poder começar e falar mais a respeito. Ah, a Regiane entrou, só esperando o convite da Regiane. Vamos entrar. Vamos ver, Regiane. Oi! Cheguei. Tá boa. Tá me ouvindo? O som tá um pouquinho ruim. O som tá um pouquinho ruim. Tá baixo o som? Pra mim tá um pouquinho. Pra mim tá um pouquinho. Mas acho que dá. Dá. Dá? Dá pra ouvir? Tá tranquilo aí? Então bora. Tá. E aí, tudo bem, Rê? Tá tudo. Deixa eu tirar aqui. Já tá noite, tô vendo uma linda aqui. Oi. Agora, eu não sei se é a sua internet ou se é a minha, tá travando um pouco. Deixa eu ver. Eu acho a minha. Melhorou? Melhorou. É. Agora dá pra ver. Parece que tá dando eco, não tá? Não. Não. Não, aqui pra mim. Não? Ah, a Si tá falando que tá repetindo a voz da Sol. Então, peraí. É microfonia. Então, peraí. Sol. Pera ali, meu fone tá ali. Peraí que meu auxiliar tá aqui pra me ajudar. Mas sabe que às vezes quando eu faço... Se melhora. Eu não sei se é a minha. Melhorou? Vocês estão me ouvindo melhor? A Fabi falou que tava com... Eu tirei o microfone. Às vezes pode ser o meu microfone. E agora? Não sei. Eu não tô mais ouvindo, é que eu tirei o microfone, né? Vamos ver se fica melhor sem microfone.
B, se fica Ficou melhor, melhor? vamos ver. A sua internet aqui pra mim que tá, fica. É. A internet daqui de casa não tá Tá bom? muito Aí? boa. É. Vou deixar ela do meu celular só. Melhorou. De quem, Fabi? A minha ou da Sol? O microfone eu tirei. Tirei o microfone. Então, qualquer barulho Tá que ok. vocês escutem aqui, vocês me desculpem que Tá fica sem o ok agora. microfone. Fica mais... É o seu? Ah, eu tirei o microfone. Acho que era o meu. Vamos ver como é que fica sem microfone, se fica melhor. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Pois Domingo. é. Aqui em São Paulo tá um calor, deve estar uns 40 graus e tá muito seco. Eu já também não sei quantos copos d'água aqui. Então, obrigada por vocês estarem aqui, né, nessa tarde, né, de primavera, mas com cara de com cara de verão ainda. tá muito quente, mas enfim. Vamos lá. Então, obrigada para todo mundo que está aqui, as meninas estão entrando, obrigada. E obrigada, Rê, né? A gente fazer essa nossa parceria falando do Mahalila, falando do Theta Healing, né? Que são duas ferramentas muito importantes, né? Para o nosso caminho do autoconhecimento, né? Cada uma dentro, Pois né, é. cada um tem um direcionamento, mas a gente percebeu que as duas, elas se complementam, né, Rê? Então, aí a gente resolveu fazer essa live para explicar por que é, né, cada uma dessas ferramentas e como as duas, quando elas são unidas de uma forma pontual, pode potencializar ainda mais, né? Quem está meio perdido, quem tem as suas crenças limitantes, enfim, né? Então, elas juntas, elas têm um resultado muito melhor ainda, né? Se elas fizessem um trabalho sozinhas. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live explicando por que elas se complementam, né, Rê? Sim, sim. E... Quer começar a falar do Theta Healing, Sol, primeiro? Pode. Ou não? Assim, eu falando Na verdade, de outra... assim... Pode falar, Rê. Não, eu queria primeiro agradecer você também por essa parceria e dizer que para mim é muito bom essa troca, porque se a gente for ver, cada uma contribuindo com um pouquinho, a gente vai muito mais longe, né? Vai muito mais. E isso é fundamental. Eu sempre acredito nisso, né? Quando a gente se une, né? A gente pega uma na mão da outra, cada um tem o seu caminho, mas parece que junto o caminhar nosso fica mais mais leve, fica mais fácil, fica Sim. mais leve. E para eu falar de uma outra técnica, que até parece meio estranho, porque eu sempre falo medicina chinesa, né? O foco do meu trabalho, né, dos últimos 10 anos tem sido muito em cima da medicina chinesa. E tem uns 2 anos que eu conheci essa técnica de Theta Healing como paciente, né? Então eu recebia de uma amiga muito querida. Nós começamos a fazer trocas, né? Então ela vinha porque ela queria engravidar, estava com problemas para que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E a gente se conheceu, então a gente propôs isso. Então ela veio conhecer medicina chinesa, que é a acupuntura, a parte de fitoterapia, alimentação e as práticas energéticas que ela não conhecia. E aí eu quis conhecer o Theta Healing, que já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha passado em sessão. E através dessas nossas trocas, né, que foi positivo tanto para mim quanto para ela conseguiu o que ela queria, que era engravidar. A menininha dela deve ter uns 5 meses, mas eu não conheço por conta da pandemia, não tive a oportunidade de ir lá visitar. Não teve tempo. E aí eu comecei a ver que aquela técnica era bacana, que ela poderia complementar o meu trabalho, porque eu acredito que assim, cada ferramenta ela tem um direcionamento. Então, a acupuntura tem um direcionamento, a fitoterapia tem outro, meditação. E aí eu fui atrás do Theta Healing, fiz o curso. E aí eu vi que somando com a medicina chinesa para ajudar, né, nessas crenças limitantes. Então, como que é essa técnica do Theta Healing, né? Theta é o estado da nossa onda vibracional do nosso cérebro, que é quando a gente está em estado profundo. Normalmente a gente consegue chegar nesses níveis de ondas tetas no nosso cérebro quando nós estamos em meditação profunda,
Ou quando nós estamos naquele processo de quase dormir, que você está indo pegar no sono, que você ainda está meio desperto, e de manhã quando a gente está acordando. Então você está desperto, você não está dormindo, mas seu cérebro está já baixando já daquela onda beta, que é essa que nós ficamos, e healing é cura. Então é uma cura através dessas ondas. Então vamos supor, né, Rê? Então você tem uma crença com relação que, né, que a gente quer terapeuta, muitas vezes, mas terapeuta não ganha dinheiro. Quem é autônomo tem problema, não ganha dinheiro nunca. E aí a minha vida não anda, que dinheiro não é para mim, dinheiro é sujo, né? Eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, isso são tudo crenças que nós estamos recebendo ao longo da nossa vida. Então, para a gente saber se aquilo que nós temos é crença, é só você perguntar para uma outra pessoa a respeito daquele assunto e ela tem uma visão diferente da sua. Então, são crenças diferentes. Nós temos crenças que nos expandem a nossa consciência, nos levam para o mundo, para a gente evoluir, para a gente ser feliz, ter uma vida muito mais leve. A gente tem essas crenças que nos podam, né? Que deixam no limite de assim. Então, eu acredito que eu posso só ir até aqui. Daqui para lá eu não posso ir porque é perigoso. Né? Eu não aprendi, eu não sei como é. Então, a gente vai, coloca a pessoa, né, nesse estado de teta, através de uma meditação induzida específica. E aí vamos limpando essas crenças, né? Então, eu peguei o exemplo, sei lá, que tem que trabalhar muito duro, que dinheiro é muito difícil. Então, de onde que veio? É uma crença que veio da sociedade? É uma crença que veio da família? É uma crença que a gente tem coletiva? Né? É uma crença que a gente tem de outras vidas? A gente tem esses 4 níveis de crença. A crença que a gente traz de outras vidas, a crença dos nossos antepassados, que na verdade eles passaram dificuldade, a gente tem a crença dos nossos pais, e a gente tem a crença do inconsciente coletivo. Querendo ou não, a gente está nesse padrão vibratório. E aí, conforme é o nível de crença, onde está, aí a gente consegue ir limpando. Algumas pessoas que têm crença no nível mais simples, né? Ou da sociedade, aí uma sessão às vezes resolve. Se é uma crença que você está trazendo muitas vidas, aí precisa de mais sessões, né? Então, lembrando assim, como uma Mahalila, ou a minha, o Theta Healing, ou até mesmo uma sessão de acupuntura, muitas vezes em uma sessão só você consegue já começar a clarear, né, Rê? A mostrar o caminho que existe uma outra possibilidade. Então, faço bastante comigo, né? Eu faço comigo praticamente. Sim, a gente tem que ser o nosso maior consumidor, né? Então, eu testo comigo, então eu acredito que se funciona para mim, pode ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com isso já esse ano, então estou tendo um retorno bacana. E aí eu quis complementar, e conversando com a Regiane, a gente viu que as duas juntas, elas se potencializam, né? E é isso. Existe uma congruência entre as duas, né? E aí ela viria depois do Mahalila, né? E sim, a questão do Theta Healing, que vem depois, por quê? Eu vou explicar, porque o Mahalila é uma técnica milenar, porém ela ainda não é muito conhecida no Ocidente, ela é uma técnica que tem origem na Índia, datada de aproximadamente mais de 2000 anos, não se tem uma data muito certa, específica a respeito de quando ela surgiu. Mas o Mahalila, ele funciona como um oráculo, mas é um oráculo que ele não vai te dar uma resposta sim ou não. Então, por exemplo, de acontecer, eu vou conseguir um trabalho novo? Não é esse tipo de direcionamento que o Mahalila dá, que tipo uma resposta sim ou não. Na verdade, ele vai te mostrar os caminhos através da filosofia hindu, que eles trazem, né, a filosofia oriental trabalha muito com a questão do karma e do dharma. Então, karma, no Ocidente, hoje a gente enxerga muito karma como algo pesado, algo negativo, quando na verdade ele não é. Então, o que o Mahalila vai fazer? Ele vai te mostrar um direcionamento através dos seus karmas, do seu dharma, de qual é o melhor caminho, de qual é a melhor atitude ou postura que você pode ter diante de um desafio que você traz do momento. E esse desafio pode ser de qualquer âmbito, pode ser do âmbito pessoal, no sentido de financeiro, relacionamento, trabalho, como pode ser também uma questão até espiritual, né? Que caminho que eu sigo, por onde eu vou. E é uma ferramenta que eu acredito que ela traz muita luz, porque ela é uma ferramenta dinâmica. Então, assim, para não falar de outra pessoa, eu vou falar de mim. Teve uma situação, logo quando eu conheci, e eu tinha uma questão para resolver, uma questão para tratar,
Tá, vou jogar, né? Aí o jogo vai lá, responde, e a gente, né, fica naquela teimosia de falar, não, mas não é a resposta que eu queria ouvir, né? Daí eu deixei passar um tempo e a vida traz situações que é o que a gente chama de sincronicidade. Ou seja, você está no lugar certo, na hora certa, e de repente aquela coisa certa acontece. Então, as coisas começam a acontecer, o jogo, como eu disse, é dinâmico, então as coisas começam a acontecer na tua vida para você ver aquela casa, eu já vou explicar como é mais ou menos como é que funciona o tabuleiro, aquela casa vai se manifestar. E eu, muito das teimosas, né? Será? Tá. Daí isso assim, eu fiz um jogo com uma colega que também é terapeuta e tal, e falei, quer saber? Vou jogar de novo. E o jogo, ele tem uma questão de permissão, então você joga o dado para ver se você consegue essa permissão para abrir o jogo ou não. Daí joguei num dia, nada. Falei, amanhã eu jogo de novo. E aquela questão incomodando, perturbando. Joguei de novo, abriu. Falei, então tá, hoje é o dia, né? Juro, as mesmas casas caíram. Mas assim, não mudou uma. Então, assim, é um jogo que ele acontece real. Ou seja, eu tinha aquilo, não queria ouvir aquilo, ou seja, essa não é a resposta que eu quero. E aí o jogo abriu de novo com as mesmas casas, porque a pergunta foi a mesma, e eu falei, não, mas não é isso que eu quero ouvir. É as mesmas casas. Então, assim, e o meu professor, na altura, ele ainda falou que o jogo, ele é vivo, e ele acontece, e até é muito legal dele ter falado isso, até porque a Sol é da medicina chinesa, da acupuntura, e ele fez assim, o jogo vai funcionar assim, cada casa que você cai, ele é como um ponto de acupuntura, que vai mexer ali naquele ponto energético no teu corpo, e isso vai ressoar durante algum tempo, ou seja, a coisa não acontece, né, como um toque de mágica de um dia para o outro. Ele vai acontecer, e aí você vai percebendo, você vai assimilando todas aquelas informações que o jogo traz. E é como a acupuntura, porque a acupuntura é isso, né, Sol? Você põe num ponto, e aquele ponto vai reverberar por algum tempo até o efeito surgir como um todo. Então, é uma ferramenta, assim, que para mim é fantástica. É fantástica porque ela responde mesmo. Mas ela responde não num lugar de sim ou não. Ela responde assim, ela te traz para um lugar de consciência e, além de tudo, de responsabilidade. Ou seja, você vai colher aquilo que você plantar. Então, no caminhar do jogo, ele vai te mostrar assim, olha, a tua energia está aqui, você está fluindo assim, 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 você está assimilando as informações da tua vida, da tua questão, assim, assim. E para você enfrentar esse seu desafio e ultrapassar esse desafio que você trouxe para o jogo, o caminho é esse. Então ele vai te mostrar o caminho pelo qual você precisa trilhar para chegar ao que a gente chama no jogo de consciência cósmica, ou seja, né, de integração de um todo e sair daquela questão resolvida, né, sair daquele teu desafio vitorioso, vamos dizer assim, né? Porque é um jogo, né? Então, a gente usa até esses termos de eu enquanto jogador e o jogo enquanto vitória, mas não vitória no sentido, por exemplo, de um jogo da vida ou algum outro jogo que a gente dispute, porque não é uma disputa, na verdade é um caminho de consciência e de autorresponsabilidade. Então, a gente se coloca responsável por qualquer passo que a gente dê, né? E aí eu digo que é um jogo para quem quer ver de verdade o que é que tá pegando. Exato. Que não adianta você vir pro jogo como, né, até a minha postura, né? Não era isso que eu queria ouvir, né? Vou jogar de novo, né? Que agora eu vou receber a resposta. Lembro de umas vezes que a última vez que nós jogamos, né? Lembro até hoje, era uma questão de trabalho. E aí, escolhe um número. Aí você não me falou, olha, qual de casa, né? De 0 a 10, não. Oi. Aí você fala assim, mas eu nem te falei. Não, mas assim, porque eu falo o número 8, que é um número que eu gosto. Talvez porque no meu mapa numerológico, o número 8 ele não existe. Então, tudo que eu posso colocar 8 para trazer essa vibração. Aí você coloca. Eu coloco. E aí eu lembro que foi relacionado ao trabalho. Então, aproveitando esse gancho que a Fabi perguntou, se é no jogo que a gente encontra as nossas crenças. Eu acredito. Né? A gente tem que estar alinhado com os nossos propósitos, né? Com essa sincronicidade que você fala. Então, por que a gente trouxe as duas ferramentas juntas respondendo isso para a Fabi? Porque a Regiane vai lá te mostrar qual é a casa, o que está favorável para você, né? O que esse jogo está querendo te dizer. Mas, às vezes, a gente não acredita
o caminho está aberto, mas às vezes a gente não está pronto. Então, a gente tem que ter essa sincronicidade, né, entre o que o universo está trazendo, né, as condições da Terra e eu, né, que a medicina chinesa no taoísmo, na verdade, fala muito dessa conexão do céu, que é o universo, a vibração, a Terra, que é o ambiente que a gente está, e eu. Então, a gente tem que estar alinhada com esses, né, com esses três, que é a Terra, o homem e o céu. Quem pode interferir nesse meio do caminho sou eu. Às vezes o caminho está aberto, mas eu tenho livre-arbítrio para querer caminhar ou não. Às vezes eu não acredito. Às vezes a minha crença, né, me coloca que eu não sou capaz de realizar aquilo, que eu não sou merecedora de determinadas coisas. Né? Então, gente, conforme você falar, então eu tenho uma crença com relação a dinheiro, né? Que foi a que eu comecei. Aí você vai buscar, você vai ver que, na verdade, às vezes não é aquela crença, é só, a gente fala que é a crença que é o galho da árvore, né? A árvore tem vários galhos. Então, na verdade, você tem que ir lá na raiz, assim como eu trabalho com a medicina chinesa, então tem que ir lá na raiz para ver. Às vezes a crença não é relacionada ao dinheiro. Então, o pai, que às vezes tem uma crença com ancestral lá de, sabe Deus, de quantas gerações. Gerações, reverberando aquilo na pessoa. E a crença não é nem dela em si. Ela ficou naquela vibração. E às vezes essa crença com relação a dinheiro, às vezes também pode estar relacionado a relacionamento, a algum relacionamento com o pai, algum relacionamento com a mãe. E a gente vai limpando, Exato. vai cascando a cebola. E às vezes a crença que a pessoa trouxe, às vezes na verdade tem uma coisa muito mais profunda do que aquilo que está no raso, né? Que é o que a gente ainda está nesse nível beta. A gente vai acessando o nosso inconsciente, que na verdade é como a gente atua, né, Rê? A gente atua pelo nosso inconsciente. Né? Quando você cai no buraco, nossa, cai naquele buraco de novo. Mas por quê? novo. Porque o seu consciente sabe, mas o nosso inconsciente é automático. Então Não, você fica repetindo padrões de vida após vida, após vida. E eu acho bacana que e na verdade, assim, até um mecanismo de defesa, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, só para completar esse seu raciocínio e até responder, né, o que a Fabi perguntou. Então, ou seja, o jogo vai mostrar o quê? Que às vezes a gente tem questões e a gente está tão dentro daquele problema que não consegue enxergar soluções, não consegue enxergar a saída. E aí o que o jogo vai trazer? Olha, você está aqui, né, através das casas, que eu já vou explicar, você está aqui nesse lugar, para você chegar e ultrapassar esse seu desafio, o caminho é esse, tal. Ok, cheguei ali na minha consciência cósmica daquele meu problema. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho uma questão interna, ou seja, então vamos supor que é no caso que a gente falou agora do trabalho. Então no trabalho assim, eu quero, sei lá, disputar ou entrar numa empresa XYZ, porque eu gosto muito daquela empresa, tal, então eu quero trabalhar naquele lugar. Daí o jogo vai fazer, olha, você vai por aqui, é esse tipo de atitude, é esse tipo de energia, é esse tipo de comportamento que você vai conseguir. E aí ele vem num lugar, por exemplo, numa das casas, que fala sobre o poder pessoal, né? Que é uma das linhas, que é o chakra que traz no jogo, que ele é traduzido no jogo por casas que representam esse lugar do poder pessoal. Então assim, mas eu não acredito, eu quero trabalhar naquela empresa, mas eu não acredito que eu sou capaz disso. Mesmo o jogo te mostrando qual é o passo a passo que você precisa seguir, eu não me acho capaz. Então, eu não me achando capaz, não vai, mesmo que eu faça alguma coisa no meio desse caminho, vai me impedir, ou seja, eu mesma, de conseguir, de chegar naquele lugar que eu quero. E isso a gente faz muito, que é o que eles chamam, né, as pessoas chamam de autossabotagem. Então, a gente vai arrumar um meio de conseguir validar essa crença, que é, eu não sou boa o suficiente, ou eu não mereço. Padrão, né? E aí a gente acaba repetindo o padrão e não sai daquele, né, e não consegue expandir dentro desse grande jogo que é a vida, porque a tradução do Mahalila é essa, né, o jogo da vida. Então, aí que a gente entra com o Theta Healing, porque o jogo mostra um caminho, o jogo vai mostrar a dinâmica que você tem seguido, né, as serpentes, as espadas que te levam e que te levam para cima ou que te trazem para baixo, mas você interiormente tem uma crença ou tem uma limitação que te impede de avançar. E isso a gente experimentou, né, Sol? Por isso que a gente veio para a live hoje, porque a gente já fez alguns jogos e algumas experiências nesse sentido, e é bastante enriquecedor e ajuda mesmo, de fato, a enxergar as coisas assim,
pontualmente, né? Ou seja, tá aqui. É isso, vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso, vamos, né, ressignificar essas questões. É legal esse que você está falando, Rê, porque assim, às vezes a gente tem as crenças e a gente não sabe. Então, eu ouvi Também. muito, né, desde acho que adolescente, né, que eu sempre gostei muito dessa área de psicologia. Aí a Fabi disse que entendeu. Então tá bom. É assim, né? Então você fica repetindo. Eu sou rica, eu sou saudável, eu sou, sei lá, sou abundante, né? Eu sou merecedora. Claro, a gente tem que ter pensamentos, né, positivos, falar coisas boas. Porque quando a gente acorda, a gente tem, se não me engano, precisaria pesquisar direito, mas acho que a gente tem em média, acho que 10 trilhões de células. Então, essas 10 trilhões de células, elas estão esperando só o nosso comando na minha mente, que é o general. Então, nossas células, aquele soldadinho que está naquele campo lá, esperando lá só o general aparecer, seguir uma ordem. Então, conforme a gente pensa, nosso pensamento tem uma energia. As nossas emoções têm uma energia. Então, o comando que eu der para as minhas células, elas vão reverberar de acordo com a minha mente. Eu não posso desobedecer o general. Então, a gente tem que reverberar o que a minha mente pensa e o que o meu coração sente. Né? Aí que eu gosto de fazer essa conexão também com a medicina chinesa, por causa dessa vibração energética que nós temos. Então, se eu ficar só repetindo coisas ruins, obviamente que eu vou reverberar e atrair mais daquilo. Então, a gente fica mais do mesmo. Só que só falar, né? Eu quero trabalhar na empresa. É porque eu sou saudável. É porque eu sou rica, não sei o quê. Mas fica só daqui. Tem que vir daqui do coração e tem que limpar o inconsciente. Senão, não anda. Falando de experiência própria. Eu tinha caderno, que escrevia o que eu queria. Você tem que repetir não sei quantas mil vezes. E repetir. O negócio não andava. Não então, vai. eu fui entender que enquanto a gente... Claro, eu falar coisas boas, com o tempo a gente vai acreditando que aquilo é real. Mas se a gente não vai lá na raiz, não adianta. Por exemplo, tem uma planta aqui do lado. Se tem uma folha morta, eu vou lá, corto, acabou. Mas se eu não cuidar da raiz dela que está doente, não é ficar cortando só os galhos, repetindo as coisas. Não. As coisas não andam. Então eu tenho que ir lá, colocar adubo, cuidar da raiz dela que está doente para que ela não morra. Então, o que eu falo, né? Então, às vezes, nós somos nossos próprios suicidas, né? Não só no sentido de eu tirar minha vida física, mas a gente é suicida no sentido de eu matar ideias, de eu matar meus projetos, de eu matar os meus sonhos, que eu acredito que eu não sou capaz, que aquilo não é para mim, que é muito difícil, que a Regiane falou que o meu caminho está aberto, mas é difícil, tudo é complicado. Então, quanto mais você achar que é complicado, mais difícil vai ser. Aí tem que ir lá nas raiz para ver por que eu acredito que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora. Não. Enfim, né? Que a gente trabalha relacionamento, trabalho, vida afetiva, enfim. Né? Quando eu falo relacionamento, a gente com a gente mesmo, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, social, de maneira geral. Então, aí a gente fica naquela coisa do vítima. Porque tudo de bom acontece com a Regiane. Comigo nada dá certo. Não é comigo, nada acontece. Aí eu falo assim, né? Sempre falo. Então, a gente vive no mundo do 3D. Tem televisão 3D, tem cinema 3D, mas tem gente 3D. Eu falo que vive no desânimo, na desgraça, na derrota. Não tem. 3D. Essa é nova, essa eu não conhecia. Então, a gente sempre conhece alguém 3D na família. No amigo, a gente até tolera. Não tem? E aí, Regiane, tudo bem? Menina, você não sabe. Meu Deus. Não, você nem pergunta. Não. Então, aí essa pessoa você nem pergunta mais. Uma pessoa dessa, o que a gente quer? Ficar longe desse tipo de pessoa, porque a vibração dela é muito ruim. A gente quer ficar perto do calor, do sol, né, de pessoas expansivas. A gente não quer ficar do lado de pessoas tristes, fechadas, vítima, que só reclamam. Então, quanto mais eu me considero vítima, mais vítima é você. Porque tudo é nós quem fazemos, o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que a gente, como você falou de karma, né? Eu também vejo o karma não como uma coisa ruim. Mas se eu estou plantando maçã, eu vou colher maçã. Eles são só uns ajustes, cactos, eu vou colher cactos, sabe? Então, assim, tudo que a gente planta, exatamente. Nessa vida, em outras vidas, e como a gente sempre fala, né, Rê? A gente é a soma dessa e de outras vidas que a gente vai trazer. De outras sim. Então, dá para, às vezes, limpar de uma vez só, sabe?
quantas vidas nós estamos Não. aqui caindo. Não, e mesmo nesse porque é lugar. tudo um processo, né, Sol? É. Não é isso, né? E assim, esse negócio assim do fast food do autoconhecimento, né? Eu acho que eu vou ali, faço um download do Theta Healing, vou e amanhã tô resolve. resolvida. Esquece, não é Então, por se aí, o fosse caminho assim, não é ia estar esse. milionária, né? Não é, e assim, e existe mesmo um processo de amadurecimento, um processo que a gente tem que fazer, caminhar, e depois lá na frente você vai ver que, cara, exatamente se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria condição de estar aqui onde eu estou hoje. Então é um caminhar. Por exemplo, se a gente usar a analogia da natureza ou de qualquer outra coisa que segue num fluxo, né? Ou seja, uma árvore, ela não sai da semente e já vira logo um ipê lindo, florido. Não, ele tem todo um processo de germinação e tal. E a nossa vida acontece exatamente igual, mas a gente, como se vê a parte dessa vida, né, a parte da natureza, a gente se vê para fora disso tudo, a gente não consegue enxergar que isso é um processo. E esse processo é formiguinha, trabalho de formiguinha, é dia a dia, é orar e vigiar, né? Então é todo dia eu vou orar para ter força e vigiar os meus pensamentos, vigiar as minhas ações, e é constante, não acaba. Não Né? acaba. Então, às vezes tem até. Eu mesma tem dia que eu acordo e falo, ai, meu Deus, né? Mas não, é processo. E assim, e cada vez quanto mais a gente se conhece, mais rápido a gente sai desse buraco que a gente cai, sempre, né? No mesmo lugar, e vai caindo, vai caindo. E essas ferramentas, elas vêm para quê? Para ajudar a gente a enxergar um pouquinho além do que a nossa capacidade de ver quando dentro do problema, né? Porque quando a gente está no meio do furdunço ali, a gente não consegue enxergar, às vezes, uma saída. Então, precisa alguém de fora mostrar, olha, vai por aqui, mão, né? Vem, tal. O caminho. Exato, assim, vai, olha, vem por aqui, que aqui eu já fui por ali, ou assim, ou trocando experiências, e aí você consegue ter um pouco mais de clareza, né? Então, mas assim, continua vindo para a tua responsabilidade, ou seja, você mesma que tem que fazer esse trabalho. Essas ferramentas, elas vêm como um auxílio, mas o trabalho mesmo é nosso. Teu. Alguém Exato. perguntou aqui se já passou a pergunta aqui, né? E se essa pessoa 3D, porque eu tenho, é minha mãe, alguém próximo. Eu vou falar uma experiência, assim, muito pessoal. Eu tenho pessoas, assim, muito próximas. Então, na verdade, a gente procura não se contaminar. Quando a gente se trabalha, a gente trabalha as nossas crenças, a gente consegue começar a ver, enxergar o outro de uma outra maneira. Então, essa pessoa que é o 3D que a gente fala, né? Tem como é a palavra? Esse lixo que vai aguardando essas amarguras, as suas frustrações, ela vai jogando para fora, a gente não precisa pegar do outro. Né? É um processo? É um processo que a gente está falando. Mas é um trabalho de autoconhecimento. Então, primeiro que a gente tem que ter paciência com a gente. Quando a gente tem compaixão, paciência, amorosidade por nós, isso reverbera para o outro. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Então, se eu não tenho compaixão, se eu não tenho amor, né? Eu não tenho paciência, tolerância comigo, como é que eu vou conseguir dar para o outro? Então, quando a gente traz isso para nós, a gente consegue enxergar o outro, que o outro também tem as crenças dele. Só que o outro não foi buscar. Por qual motivo? Também a gente não está aqui para julgar. Cada um é cada um, exato. Cada um. Então, eu acho que o importante de tudo é a gente se trabalhar. Nós estamos aqui para a gente se salvar assim, né? Para a gente evoluir. A gente não tem como ser o salvador do outro. Eu não posso comer pelo outro. Eu não posso dormir pelo outro. Né? Eu faço por mim. Eu estou bem nutrida, né? Tenho um bom descanso, aí eu consigo sair para ajudar uma outra pessoa. Se eu tenho sem comer, estou sem dormir, não me cuido, como é que eu vou cuidar do outro? Então, primeiro faz isso para a gente. E se o outro ainda tem as crenças dele, né? Então, o outro tem que ir atrás. A gente pode ajudar. Né? Como algumas pessoas falam, então, tal se fazer um trabalho, né, com a Regiane, com a Sol, né? Se você não quer sair dessa vibração que você tá, vamos procurar ferramentas, né? E aí você traz a pessoa para que ela se conheça também, para sair dessa vibração também. Desse lugar. Uma pessoa que é amargurada, que é frustrada, quando ela tá ali no ambiente que ela tá, querendo ou não, aquela energia acaba contagiando o ambiente, né? Se a gente também não tá bem, a gente acaba... E é extremamente desagradável, né? Você conviver com pessoas assim, só reclama. E uma hora a gente cansa, né? De ficar ouvindo. Cansa.
Então, trabalhar as nossas crenças, né, é muito importante para que a gente fique alinhado e não deixar essas coisas nos atingir, né? Tenho Penetrar, as né? minhas defesas, eu consigo acreditar na minha capacidade, né? E eu, sem culpa, né? E sem julgar se o outro não quis, por algum motivo, ir atrás do Ok. autoconhecimento, É, é uma responsabilidade do outro, né? Não é nossa, exato. né? Então, Eu eu vou acho falar agora um que pouquinho. quando a gente começou a Desculpa. falar disso aí, eu achei bem bacana. Falei, só que a gente pudesse, os dois trabalhos juntos, acho que se complementam. Foi verdade, né, Rê? Vamos fazer, colocar isso na Foi. prática. E a gente viu que na prática deu certo. Então, é por isso que a gente está trazendo isso para, nesse momento da pandemia, muita gente está surtada, muita gente está com problema de depressão sério, né? De ansiedade, está angustiada, não sabe para onde ir. Ah, que caminho que eu tomo? Sei lá, se está sem trabalho, ou está trabalhando, o negócio não está andando, né? Para ajudar também, né? Porque a gente, como terapeuta, as pessoas acham que a gente não tem problema, que a gente é tudo zen. Não, Bem antes conviver, fosse, né? Se a carteirinha do terapeuta trouxesse junto, assim, problemas free, né? Tipo, não tem mais problema. Você tá com. Imagina. A gente é o nosso próprio laboratório, né? É aquilo, tudo que eu vivo nas terapias, assim, passa sempre. Mesmo porque eu sou de um tipo que eu não sei fazer cara de paisagem. Falar de uma coisa que eu não acredito, esquece. Não vou falar, vai dar ruim. Não vai funcionar. Entendeu? Então, só vou falar daquilo que eu experimentei, que eu vivi. Aí sim, aí para mim a coisa funciona desse jeito. Se não for desse jeito, eu nem me arrisco. Então, eu vou contar agora um pouquinho, que a gente falou e eu não falei, né? Porque de como é que funciona. Então, assim, eu trouxe aqui, não é o tabuleiro original é um tapete, mas aqui é só para mostrar que o jogo, ele tem 72 casas. Isso aqui foi um papel só que eu imprimi, tá? E as 72 casas, cada uma delas representa um estado de consciência nosso. Ou seja, é um padrão que a gente segue. E cada um dessas casas, elas dizem de uma energia. Então, ou seja, eu tenho desde a primeira, da base, que está relacionada ao nosso primeiro chakra, até o último, que é a consciência mais elevada, que já passou do sétimo chakra, já está na consciência cósmica. Ou seja, já está num plano de consciência muito mais elevado do que o da base. Cada uma delas tem, algumas na verdade, né? Não todas, ele é feito de 10, ele tem 10 espadas e 10 serpentes. O que significa? As espadas são virtudes, capacidades nossas de evoluir. Ou seja, de sair de um plano mais baixo para um plano mais alto de vibração. E as serpentes é o contrário, é o que são atitudes, pensamentos, ações que nos levam a voltar lá no início. Ou seja, né, volta atrás e começa tudo de novo, essa sua caminhada. Então, assim, conforme a gente se move no tabuleiro, ou seja, o tabuleiro vai ser movido através de um dado, que é um dado normal de jogo, e você é representado por uma peça, um objeto seu. No caso agora online eu uso cristal, eu uso pedras, porque no presencial a dinâmica é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Você pode colocar uma peça sua no tabuleiro e é ele que vai te representar no jogo. E o dado é como se fosse o plano do karma, ou seja, eu jogo o dado e esse meu jogar, ou seja, a minha ação, vai me levar para uma determinada casa e a minha ação dentro daquela casa é o que vai me jogar ou me levar para um outro lugar. Então, ou seja, por exemplo, as casas que mais saem no jogo são a da avareza e a da inveja. Parece até se fala assim, de novo. É sempre. Por quê? Porque a gente está muito ainda num lugar de... A inveja até é uma casa que é difícil de ser vista, de eu assumir a verdade disso. Olha, eu invejo. Mas essa inveja, ela vem do quê? Que é muito legal de perceber que ela vem de um lugar que é conhecido para você. Ou seja, eu invejo no outro o que já é conhecido em mim. Mas eu não tenho essa consciência. É por isso que eu digo que o jogo é super dinâmico, porque eu começo a perceber que eu tenho aquilo também,
mas eu não tenho a raio da coragem de agir daquela maneira, eu não tenho a raio da coragem de me mostrar daquele jeito, ou de agir, ou qualquer coisa que seja, né? Porque assim, eu vejo, sei lá, um exemplo. Ai, meu vizinho comprou um carro. Vou falar de coisa material, que é o que é mais fácil falar. Porque isso a gente fala também até de postura, né? Tipo, nossa, olha como que ela é, olha como que ela age, ela tem coragem de dizer o que pensa. Ai, e aí a gente acaba levando isso, ai, mas ela é impetulante, ela é isso, ela é aquilo. Só que na verdade eu tô falando de um lugar de inveja mesmo, porque eu gostaria também de agir daquela maneira. Eu também gostaria de ter aquela postura, mas Ou eu então não tem tenho. aquela coisa, né? Daquela crença limitante, que se a outra fala, eu não tenho, eu fui criada de que eu não posso falar, de que é feio, ou não Exatamente, sei e expressar. envolve várias. É isso, exato, porque assim, eu fui ensinada a ficar calada, É engole, uma né, crença, né? engole, isso que você está falando não cabe, né, tá calada, não, não, só que não, então, mas assim, eu só vou enxergar no outro, eu só vou enxergar qualquer coisa além de mim, do que já é conhecido para mim, do que já existe em potencial dentro de mim. Então assim, por isso que esse lugar uma dinâmica linda, porque ele vai mostrar, olha para a tua capacidade, primeiro, olha para a tua capacidade de ser, de fazer, de agir, independente do que for. E sempre cai. E aí o jogo te mostra, olha, então assim, você olhou para a tua capacidade, você entendeu qual é o teu potencial, e aí te leva para uma flecha que vai por exemplo, da purificação para o plano celestial, por exemplo, que é um outro patamar do jogo. Ou seja, ele vai te jogar de um lugar da base, né, onde você está ali na avareza, na inveja, e vai te jogar, se purifica desses sentimentos, toma posse do teu poder de agir, de fazer no que você quer, de ação, que ele vai te levar para um plano mais elevado, que é o plano que está no terceiro chakra, ou seja, que é o plano do poder pessoal, onde você age com propriedade, age acreditando no que você é. Só que esse caminho o jogo mostra. Daí é que entra, né, a dinâmica com a Sol, que é muito legal, porque é isso. Você fala, tá bom, o jogo tá mostrando, mas eu não consigo fazer, eu não consigo sair desse raio, desse lugar. Que o caminho Eu não tá consigo aberto. acreditar que eu sou isso, que eu posso isso. Daí vamos lá fazer alguns downloads e vamos agir, né? Porque não adianta ficar só no blá 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 e não ir pegar ali na enxada e ir lá carpinar as ervas daninhas que... Você falou que outro dia uma pessoa perguntou isso pra mim, né? Marcou, veio e tal. Então, aí era uma crença com relação à parte de trabalho, aí a gente vai indo na crença raiz. Eu descobri, na verdade, ele tinha um problema era uma crença que ele tinha com o pai, né? Que os homens da família dele, né, eram todos muito fracos. Ele acreditou que ele era um homem fraco. Já era um homem, já tinha uma certa idade, já tinha quase seus 60 Sim. anos. Então você vê, né? Então, tem a capacidade. Eu sempre acredito assim, se o outro consegue, se eu sou filha de Deus, do universo, sei lá, do tal, né? Nós somos feitos da mesma fonte, da região tem capacidade, eu também tenho. Se eu consigo, Exatamente. também consegue. Então, como você falou, então foi lá, abriu o caminho, então a gente faz os downloads lá e eu não vou ficar sentado no sofá esperando o trabalho. Não vai cair no seu... Esperando alguém me amar, porque eu tenho que me amar. Então, assim, para minha plantinha aqui crescer, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que regar, senão ela morre. E assim é com a gente. Então, assim, fui lá, passei, fiz o caminho tá aberto, fiz os downloads lá, tirei uma crença de incapacidade, coloquei uma crença assim, que eu sou capaz, né? Eu tenho ferramentas internas para atingir o objetivo que eu quero, né? Material. Mas se eu também me pôr em movimento, o trabalho ficou só mais uma terapia lá na gaveta e vai falar que não funciona. Exatamente. Então, é um trabalho... E vai falar que o terapeuta é ruim, ainda vai falar mal da gente. Vai falar mal vai falar que o terapeuta... vale nada. Vale nada. Esse tal do Mahalila não presta, e Teca não sei das quantas aí também, não sei nem pronunciar, que, né? Elas são tudo charlatãs. Então, assim, é um processo. Exatamente. Que pôr em movimento. Se não for lá, cuidar, colocar água na minha planta todo dia, né? Ela não vai crescer, ela não vai evoluir. Então, tudo que a gente coloca no nosso foco, a nossa atenção, a tendência é aquilo vai crescer. Cresce. A tendência é evoluir. E é bacana a gente ver que cada um de nós está num nível, né, de entendimento. De consciência. De consciência, né? Exato. Então, a pessoa, de repente, pode trazer para mim, para a Regiane, né? Para mim, para você, né, Rê? Mesma questão. Então, eu tenho um problema com relação à parte de finanças.
né? Aí passa com a Regiane, passa comigo, e para essa outra pessoa, na semana seguinte, as coisas acontecem. Mas ela tem um histórico de vida diferente. Então, aí, de repente, vê uma outra pessoa, mas porque Sim. a crença dela é muito mais antiga, é de outras vidas. Uhum. E essa crença foi gerando outras coisas. E a gente tem um limite para a gente ir, né, Rê? Então, quando a gente está fazendo a sessão, então, olha, Rê, se trouxe uma questão de finanças. Então, é o assunto que nós estamos falando, bem material. Não consigo ganhar dinheiro. Então, naquela sessão, eu entendo que você pode ir até aqui. Se eu for ali, além do limite com você, não vai funcionar, vou forçar você, né, querer abrir mais. Exato, exato. Tem que ter um respeito, sim, sim. Na verdade, esse sim. respeito quem traz é a própria pessoa, né? Ela vai, né? Eu tive caso da pessoa dizer assim, olha, não vou além daqui, pra mim tá bom, hoje tá o suficiente, assim, tá ok, eu sei do meu limite e tá tudo bem. E assim, e tudo bem. E tudo bem, mas o que mais interessante nisso tudo não é fugir, porque ela não estava ali fugindo, ela só estava dizendo, pra mim, tá bom, eu já sei o suficiente para eu dar o próximo passo e tá tudo bem. Mas é isso, é esse lugar que a gente quer chegar, de olhar pra mim, respeitar os meus limites, mas não parar, estagnar e colocar ali na responsabilidade no outro de que minha vida tá uma merda. Não, olha, o que você está fazendo de verdade, né? Quais são as ações, né? Vamos pôr numa tabela, eu gosto das coisas assim muito esquematizadas, vamos pôr numa tabela, para eu sair daqui e chegar ali. Tudo bem que a vida não é linear assim, mas eu mentalmente assim, né? Gosto de colocar a coisa dessa forma. Então, para eu sair daqui, para chegar ali, o que eu preciso fazer? E faça, né? Não coloca ali no meio do caminho, mas e se? Não tem mais e se. Se você entrou nesse lugar de mais e se, esquece. Você não vai fazer nada. Então, assim, é passinho. É bacana esse papel, né? Quando eu estava ainda como paciente, vamos dizer assim, né? Como cliente de Theta Healing, eu lembro que eu seguia algumas pessoas e falavam, olha, você faz uma lista das coisas que você quer, né? Escreve como se ela já tivesse no momento presente. Acontecido, sim. Tivesse, então eu tenho um carro, um Porsche amarelo. Não é o meu sonho, tá? Mas sei lá, que vem na cabeça. Eu já tenho aquilo, né? Seja material, seja no nível um campo mais sutil. E aí eu vi que aquele negócio não funcionava de novo. Por quê? Porque primeiro que eu não acredito. Eu não acredito que eu possa ter um Porsche amarelo. Eu não acredito que eu posso passar o Natal lá com a minha amiga Regiane, lá em Portugal. Pois é. Então, quando você escreve, mas você não acredita. Então, eu vou pegar de novo o exemplo do Porsche. Então, eu quero ter um Porsche amarelo, mas se dentro do meu coração eu acredito que eu só posso ter um Fusca branco, nada contra o meu Porsche e o meu Fusca. Os dois são um veículo meio de locomoção de um ponto ao outro. Os dois são um automóvel. A diferença é como eu vou chegar naquele carro. Então, se eu quero tal coisa e não estou reverberando aquilo, o negócio não vai andar. E tem um outro detalhe. Não. Se eu não me ponho em movimento para conseguir aquele objetivo, não adianta ficar sentado esperando porque do download. Exato, mas assim, né? O que eu acredito nesse lugar é importante a gente fazer essa manifestação, ou seja, colocar o que eu quero, manifestar o que eu quero, nem que seja primeiro no papel. Só que eu preciso agir, eu preciso colocar em ação algumas atitudes que eu só vou perceber com o autoconhecimento. Então, por exemplo, essa questão de um carro. Eu quero um carro novo. Tá, ok. Quero um carro novo, mas como é que eu vou chegar nesse carro novo? Então, eu manifestei meu desejo de ter um carro novo. Eu só vou chegar nesse carro novo se eu ou ganhar mais, ou gastar menos, ou fazer alguma estratégia necessária para eu chegar nesse lugar. E aí, quando eu começo a me colocar em movimento, o que acontece? Começam a acontecer o que a gente fala no jogo, que são as sincronicidades. Ou seja, tudo na tua vida, ao redor da tua vida, vão acontecer de maneira com que você chegue lá. Então, existe um caminho, mas assim, eu botar no caderninho, ficar ali, sentar ali e ir lá ver Netflix, não vai aparecer o carro na minha porta no dia seguinte. Esquece, gente, esquece que não é por aí, existe. E assim, o que eu falo muito precisa trabalhar, ou seja, você precisa agir. O treco não vai cair do céu. Então assim, eu quero o carro, tá bom, então o que eu preciso? Eu preciso de um emprego melhor, então o que eu vou fazer para conseguir um emprego melhor? Eu vou estudar mais, eu vou me especializar, eu vou fazer... E aí, como é que eu vou conseguir isso?
indo atrás, e aí as coisas começam a acontecer de fato. E aí, de repente, o carro que você queria, você tem um melhor, porque você agiu, você fez por onde você abriu o caminho para que aquilo chegasse até você. Porque não adianta eu querer escrever no caderno, fechar o caderno. Esquece, você não está abrindo a possibilidade daquilo de chegar. E as coisas quando a gente manifesta, né, elas têm que vir com fluidez. Se tá difícil, Sim. o caminho tá empacado, olha, para Dá um tempo. tudo, respira e Dá um vê se tempo. realmente é aquilo que você quer. Porque quantas vezes a gente já não conversou sobre isso, né, Rê? O negócio não anda. Foi. Não, porque assim, aonde, né, isso é bem da linha do taoísmo, onde tem fluxo, né, não tem dor. Não. Quando eu falo dor, É. é dor física, é mental, espiritual. Quando tem dor, que não tem fluxo, não está fluindo, né? Não anda, né? Você represa a água e ela quer voltar naquela represa, é dura, é difícil. A gente tem um desgaste energético muito grande. E a tendência da gente se frustrar é infinitamente maior. Aí fica de novo aquela crença. Eu não sou capaz, tudo para mim é difícil, nada flui, fui pro fulano, porque talvez você não soube pegar o caminho correto. Porque às vezes a gente quer fazer o quê? Até eu mesma, a gente quer pegar um atalho, né? Não, eu quero chegar rápido. E aí, quando a gente... Eu quero dormir e acordar com a coisa manifestada, né? E aí tão bom seria... Aconteceu comigo 2 semanas atrás de um negócio de um curso que eu tava fazendo, então o negócio não foi, não andou, meu desgaste, me desgastei fisicamente, emocionalmente, né? Enfim, para tudo. O dia que eu parei, soltei, 2 dias depois o negócio andou, fluiu, o caminho se abriu, porque a gente fica, né, segurando, e quando a gente faz isso, a gente impede o universo, tal, Deus, que a gente quiser agir, né, abrindo os caminhos, o caminho é esse aqui, como você falou, né, então a pessoa vai, chega, faz o caminho, tá mostrando esse, não gostei, dali uma semana joga de novo, mesma coisa, até você entender. Vai não! É tapa na cara. Que nem diz a Nath, é tapa na cara atrás de tapa na cara, meu. Não dá, não tem como. Na nossa cara. Então, você vai querer. Não dá, não vai. E infelizmente nosso tempo tá acabando. Falta, deixa eu ver aqui. Olha, a gente. Pois a conversa fluiu. Falando em fluidez, a conversa fluiu. Verdade, foi bom. 7 minutos pra gente finalizar, concluir. Né? Então, agradeço a todo mundo que está aqui. Não sei se a gente respondeu todas as perguntas de todo mundo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, né? Antes que o Instagram derrube a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta de como funciona, as duas, ou então pode entrar em contato ou comigo ou com a Regiane. Sim. Porque o trabalho em conjunto é assim. Primeiro tem que passar com a Regiane. Você traz uma questão, sei lá, de trabalho, né? Que a gente estava falando, coisas materiais. A Regiane vai... a Nath faz tapa na cara. Não é tapa na cara, é vários, um atrás do outro, Acorda, não tem folga. Acorda. Então passa com a Regiane, né? A Regiane vai falar os caminhos, aí dentro disso a pessoa vai identificar por que ela não está conseguindo, né? Se o caminho está aberto, né? Por que... Vou pegar o exemplo que você deu, né? Da avareza, né? Então por que eu tô avarenta? Por que eu tô segurando? O que eu não consigo fluir, né? Qual é a crença que está por trás? Aí depois vem e passa com o Teta Healing comigo. Só que assim, o importante é que depois que passa com a Regiane, o ideal não é marcar no mesmo dia, nem no dia seguinte. Não. Mesmo porque tem que assentar tudo, exato. Aquilo, então a gente coloca entre a sessão do Mahalila e o Teta Healing, tem que ter um espaço aí de no mínimo 2 dias e no máximo 1 semana. Porque senão também a egrégora se perde, né? Aquela energia se perde e o negócio não vai fluir como é o intuito nosso desse trabalho em conjunto. Exato. E agora, por conta da história da pandemia, de tudo que está acontecendo, a gente resolveu dar um descontão, né, Rê? A gente vai dar 40% de desconto quando passar em sessão com a Regiane e comigo. Esse desconto é só se for das duas em conjunto, nós duas. Em conjunto, sim, das duas técnicas juntas. Se for só com a Regiane, só uma Mahalila, não vai ter os 40% de desconto. Aí é o preço cheio. Se passar só em Teta Healing comigo, também é o preço cheio, sem desconto. Então, como a gente viu que as duas, elas se conversam, elas se integram, então a gente resolveu abrir isso, né, para que, já que tá todo mundo, né, a gente falou, a gente mesmo, né, a gente se sente meio perdido, aí eu tenho uma crença, se eu tirar essa crença, será que as coisas vão fluir? E aí, então, a gente trouxe das nossas experiências, de eu passar com a Regiane passar comigo e de outras pessoas que fizeram,
Por que a gente não faz isso para as pessoas com um preço bacana, para que mais Sim. pessoas possam ser beneficiadas? Mais pessoas saiam desse estado, né, de confusão, que estão perdidos, né, que estão, às vezes, depressivo, muito ansioso. Quando a gente está perdido, a gente não sabe que caminho tomar, gente, é horrível. Aí fica difícil enxergar. A vida não anda, aí, sabe, será que eu vou para cá? Será que eu não vou? Será que eu fico casado? Será que eu me separo? Será que eu fico nesse Com a trabalho? casa ou compro uma bicicleta, né? Eu fico, assim, é muito angustiante. E isso, a gente tem um desgaste para a nossa saúde muito grande. Então, essas duas ferramentas, elas vão ajudar, né? Abrir o caminho, você ter mais consciência, tomar suas decisões com mais clareza, assertividade, né? Sem ficar com tanta dúvida. E deixar o caminho fluir, limpando essas crenças, para que a vida realmente possa fluir e a gente receber, então, está disponível, né? Está aberto para receber toda a abundância que a gente, na verdade, é merecedora, mas a gente não, por algum motivo, Não acredita. não acredita. Então é isso. Aí entra em contato Mas com foi a muito Regiane, bom. ou comigo, e eu adorei. Obrigada para todo mundo que veio aqui, né? Nesse domingo. Obrigada, Aqui em São meninas. Paulo tá um calor danado. Aqui tá fresco. Né? Aqui tá fresco. Ah, então, vamos trocar? Porque aqui tá muito quente. Bora. Bora. Então, Quem me conhece sabe que eu fazer uma adoro o verão. mensagem final aí, Rê? Falar mais alguma coisa? Não, é isso. Gostei muito de estar aqui. Acredito muito nessas ferramentas, nessas parcerias. E assim, as meninas estão disponível. Eu estou disponível para alguma dúvida que tenha ficado. A Sol também, tenho certeza. E agradecer, só agradecer essa oportunidade. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada. A Silvia. Ai, Silvia, obrigada. A Sil! Obrigada para todo mundo. Bom final de domingo para todas nós. Uma semana linda que se inicia aí com lua crescente. Essa semana que vem temos lua cheia. Pois é, né? Então, que eu falo, a semana está começando e a semana está sempre repleta, né? De muitas oportunidades, de tudo. Possibilidades. Então, a gente tem que se abrir, né? E quando eu falo abrir, às vezes é abrir, né? Abrir o peito, que é postura, porque a gente fica fechado, curvado, assim, não abre. Fica assim, né? Expande. Respira, né? Seu pulmão, seu coração, expande para, né, para receber. O universo está aí querendo te dar um presente, você está lá fechado no 3D. Sai do 3D, gente, pelo amor de Deus. Gente, ai, adorei essa história do 3D, adorei. Foi muito bom. Não quer falar que o fulano é chato? Aí o fulano é 3D. Falar, ai, o fulano é 3D, adorei. Eu não quero ser uma pessoa 3D. Não, é pra gente não ser. Não. Pessoas é pra gente pegar como exemplo, né? De que a gente pode muito mais, né? E a gente pode se nutrir de tudo isso que tem disponível para nós. Então aproveita que eu e a Regiane estamos aqui, braços abertos na rede, disponível para ajudar vocês. E com um descontão bacana, ó, 40% de desconto, que a gente vai fazer por enquanto. A gente não sabe até quando, né, Rê? Mas em breve a gente vai anunciar de novo. Nós vamos fazer um evento, né, Rê? Nós vamos dar as duas técnicas, a gente só está ajustando data, alguma coisa, mas a gente vai ajudar vocês para fazer um evento em grupo, com uma temática, né, que a gente... Uma dinâmica em grupo. A gente coloca depois para vocês uma Rally e o Teta Healing juntos também, tá bom? Rê, adorei, amiga, obrigada, um abraço. Beijo, obrigada, adorei. Mesmo. Um abraço virtual. Obrigada. Beijo, obrigada, meninas. Tchau, gente, obrigada. Vamos desligar, senão o Instagram desliga nós. Tchau. Desliga, gente.